qual a diferença entre tarô e oráculo? Bom, tanto o tarô e o oráculo, eles vão trabalhar de uma mesma maneira, que é com as imagens. E hoje existem diversas variações do que seria um tarô e também diversas variações do que são os oráculos. A maneira como cada um de nós vivencia a própria história é muito única. Só que as dores humanas e as alegrias humanas, o sentimento humano é muito parecido. É exatamente por isso que as cartas funcionam, tanto o tarô quanto o oráculo. O tarô é um retrato do momento presente, é um jogo de possibilidades. Abrir as cartas é trazer para o consciente o que nem sempre está consciente. É trazer numa imagem, num desenho, numa representação, e também hoje existem tarôs e oráculos com palavras, o que às vezes está no nosso campo energético, que às vezes a gente está vibrando, que às vezes a gente está de alguma maneira no nosso entorno. O tarô e o oráculo são um retrato daquele instante, daquele momento. E é por isso que muda tanto quando a gente abre o tarô. Se você abre o tarô num momento e você abre num outro momento, e se você passa por mudanças e transformações, tendem a abrir outras cartas. Às vezes, se a gente continua no mesmo processo, as cartas vão se repetir. Bom, o tarô, ele parece a estrutura do baralho. Inclusive, existem pessoas que leem o tarô, ou como ler as possibilidades do caminho, ou ler a sorte, ou ler o futuro, através do jogo de baralho mesmo. Bom, mas no tarô tradicional, no que seria a estrutura do tarô, a gente vai ter 76 cartas, onde a gente vai dividir em arcanos maiores e arcanos menores. Existem muitas linhas que vão falar sobre o tarô. Normalmente, os arcanos maiores são questões mais ligadas à vida, à gravidez, à morte, a questões humanas mais maiores, assim, a casamento, a divórcio, possibilidades de trabalho, mas os arcanos maiores, eles vão trazer temas maiores da vida. Já os arcanos menores são temas mais cotidianos, são temas sobre trabalho, no sentido de como está a rotina de trabalho, sobre os sentimentos, sobre relacionamento. O tarô, ele vai trazer um pouco desse espaço da nossa vida, tanto das questões que às vezes estão ali nos prendendo, tanto às vezes uma questão financeira, uma possibilidade de saúde, como também questões cotidianas. A gente, às vezes, na nossa própria rotina, a gente tende a se encantar ou a se perder de nós mesmos, né? Às vezes, principalmente nós, né? Que, enfim, nos afastamos um pouco desse espaço da natureza, um pouco desse espaço da própria conexão consigo mesmo. Sinto que isso tem sido um grande resgate. Mas, normalmente, o tarô vai trazer um pouco dessas questões humanas. Já os oráculos são variações do tarô, só que eles não necessariamente seguem uma ordem. Existem oráculos que não têm números, existem oráculos, todas as cartas de alguma maneira vão fazendo sentido pela mesma coisa, porque o desenho humano, as dores, as alegrias, as dúvidas humanas são muito parecidas. Nós, seres humanos, na nossa jornada na Terra, na jornada da vida, a gente vai se apaixonar, a gente vai se desiludir, a gente vai ter conflitos, a gente vai se estressar. Isso é normal para todos nós. A maneira como isso acontece para cada um, às vezes, é muito única, ou que vai ativar esses gatilhos são únicas. Só que a nossa forma, esses sentimentos, essa alegria, essa dor, essa tristeza, esse sofrimento, essa angústia, essa relação com família, isso é muito parecido. Então, de alguma maneira, quando alguém decide, porque hoje tem vários tarôs, vários oráculos, e quando alguém decide entrar nessa jornada
tanto de interpretar o tarô, de ler, de aprender a lidar com isso, quanto o outro lado, alguém que aprende ou se permite fazer um desenho de um tarô, trazendo isso, uma série, né, de desenhos. E cada desenho vai fazer sentido de alguma maneira. Cada desenho vai falar sobre algo, seja algo que está em equilíbrio, algo que está buscando o equilíbrio. Porque a gente pode tirar uma carta e você pode estar no momento de perdoar, mas você pode estar no momento de rancor. Então, às vezes, você precisa perdoar. Você pode estar no momento de ter que limpar o guarda-roupa. Você pode estar no momento de ter que se permitir abrir para um relacionamento. Ou você pode estar no momento onde você precisa encarar que está numa crise do relacionamento. E muitas das vezes, essas crises são com a gente mesmo, né? São crises internas, são crises na nossa própria história e na nossa jornada. Então, o tarô ele é uma ferramenta, tanto o tarô quanto o oráculo, ele é uma ferramenta para nortear um pouco o futuro, perceber, na verdade, né? Às vezes a gente desaprendeu a perguntar para nós mesmos, a gente desaprendeu a olhar algumas coisas com amor. Então, muitas vezes a gente vai para esse espaço de perguntar para alguém, ou de perguntar, né, de buscar. A gente quer respostas prontas. Só que tanto o tarô quanto o oráculo, eles nos convidam às vezes a silenciar. Às vezes vem um desenho, não importa, hoje existem diversas variações de tarô e de oráculo. Sente aquele desenho, olha aquele desenho, se pergunta o que aquele desenho quer te mostrar, percebe o que aquele desenho quer te mostrar. Sente ele. Não importa se você é o consulente, se você é a pessoa que está abrindo o tarô, ou se você é o cliente, a pessoa que está pedindo, né, para ser consultado. Se permita perceber o tarô. O tarô tem uma magia, ele tem uma conexão. Normalmente, quando a gente começa a buscar as cartas, existe uma conexão. A gente é energia. Cada um de nós é um espaço energético. A sua energia vibra, a minha energia vibra. Agora, tente perceber um pouco que quando você vai atrás de respostas, normalmente você vai encontrar alguém que de alguma maneira vibra com a sua energia. Então, quando alguém abre um tarô para você, um oráculo, sinta essa carta, sinta aquele número, sinta o desenho, o que aquele desenho quer te mostrar, o que aquela carta quer te mostrar, o que, sabe? E, bom, como saber quando é um oráculo e quando é um tarô? O tarô tem essa estrutura tradicional, o tarô ele tem números normalmente, e ele vai ter o desenho, que é um desenho muito famoso, que é o desenho dos arcanos maiores. Existem variações desses desenhos hoje, mas normalmente eles vão passar por uma estrutura que é a jornada do louco, onde seria uma figura, né, imaginária, que é a primeira carta e a última carta do tarô, que seria a carta 0, que ele sai com a mochilinha, que no começo seria a inocência. Ele sai pela jornada humana apenas com aquela mochila, né, com a inocência dele e com a coragem. E de repente ele vai passar por várias situações, ele vai para uma jornada, cada carta vai mostrar para ele algo. E ele vai passando por toda essa jornada humana para ele chegar à conclusão de que tudo que ele precisa é confiar no próprio coração. E aí ele já vai para um outro espaço do ancião, que entende que não precisa de nada no caminhar da vida, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, mas ele passa por uma jornada de autoconhecimento, ele passa por uma jornada de crises, ele passa por uma jornada de aprendizado, para ele chegar a essa conclusão. E no tarô tradicional, a gente vai ter também o que são os 4 naipes, que seria ouro, coração, paus e espadas, onde a gente vai trabalhar um pouco das questões como as emoções, a mente humana, o corpo, a saúde física, emocional, psicológica, mas os arcanos menores no tarô vão falar um pouco mais das questões humanas, cotidianas.
E dos arcanos maiores, eles falam um pouco mais da experiência humana em si. Então, a gente vai dividir e tem 78 cartas. O tarô normalmente tem 78 cartas. Ele tem essa estrutura, tem uma lógica entre uma carta e outra, tem uma sequência entre uma carta e outra. Já o oráculo, não necessariamente. Você tem oráculos hoje que não tem números, você tem oráculos que não tem necessariamente por que por exemplo, um oráculo das deusas. Por que uma deusa vem depois da outra deusa? Porque a autora daquele tarô, ela coloca daquele jeito, mas ela não necessariamente segue uma estrutura exata. E o tarô dos animais. Para os autores de cada tarô, aquele oráculo vai fazer sentido, mas o tarô ele tem uma estrutura a ser seguida e ele tem uma sequência, né? Numerológica, ele tem uma sequência ele tem uma construção. Já os oráculos, ele tem uma construção mais livre. Nos oráculos, você não necessariamente tem 78 cartas, você tem vários oráculos com menos cartas. Hoje você pode ter oráculos com 40 cartas, 33, 44 cartas, 88, inclusive também com mais cartas, né? E o oráculo, ele tem essa liberdade de quem o criou. Então, hoje a gente tem várias variações de oráculos, tem oráculo de tudo que você pensar, hoje existe um oráculo. E os oráculos têm essa variação, essa liberdade um pouco maior, né? Então, o oráculo em si, ele não tem ele não começa necessariamente num desenho e termina num último desenho. O tarô, sim, o tarô tem uma jornada. O oráculo tem uma jornada mais livre. Então, como você tem aí oráculos da natureza, oráculos das árvores, hoje tem oráculos que são verbos. Não necessariamente um verbo tem que vir depois do outro. E por que tanto o tarô quanto o oráculo vão funcionar? Porque, de novo, a dor humana, cada um vai vivenciar a experiência de uma única maneira. Mas a dor humana, a alegria humana é muito parecida. Então, de alguma maneira, todos nós vamos nos apaixonar, todos nós vamos nos desiludir, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos chorar, todos nós vamos nos emocionar. Então, os sentimentos humanos são muito parecidos. Talvez a maneira como cada um vivencia é diferente. Só que, de maneira geral, vamos passar por situações que vão desencadear em nós emoções parecidas, tanto de alegria quanto de dor. E é por isso que o tarô funciona. Tanto os tarôs quanto os oráculos, porque eles são um jogo de imagem que se repete. Então, a gente vai ter ali uma sequência de um número de cartas, seja no tarô ou no oráculo, e quando a gente vai abrindo, ela vai se conectar com cada pessoa, onde existe uma coincidência, uma sincronicidade. A gente abre justo aquela carta, justo naquele momento, justo naquele dia. E aí vem um convite, né? A gente perceber o que a gente não está percebendo, a gente olhar para um campo sutil. Então, o tarô vai nos trazer essa conexão com o sutil, onde muitas vezes a gente sozinho não quer fazer. E tanto o tarô quanto o oráculo vão nos fazer esse convite de repente, olhar algumas perguntas e algumas respostas que a gente não está querendo ver. Ou que a gente está realmente... A gente desaprendeu a perguntar, mas o nosso corpo sabe. Sabe, o seu corpo sabe que nutriente você precisa, pergunta para ele. O seu corpo sabe se você tá cansado. O seu corpo sabe se você precisa beber água. O seu corpo sabe. E a gente desaprendeu a confiar nessa sabedoria interna, né? E às vezes a gente fica viciado em buscar respostas. Só que essa resposta ela é interna também. Então a gente tem que reaprender esse espaço de perguntar para a gente mesmo. Um grande oráculo é o nosso próprio corpo. E a gente esquece disso. Então, olhar para esse corpo e perguntar para o nosso coração, às vezes colocar a mão no coração e perguntar o que realmente faz sentido para nós, faz sentido para cada um de nós. Bom, eu espero poder ter ajudado de alguma maneira.
tanto tarôs quanto oráculos, eles têm uma magia em si, eles têm uma sincronicidade, eles vão funcionar, porque a sequência dos desenhos, mesmo que ela não siga uma sequência exata, de alguma maneira vai se conectar com a dor ou alegria humana. Então, seja um oráculo de verbos, de animais, de árvores, de o que você sentir, seja um tarô, ou da estrutura do tarô tradicionais, ou também das estruturas das variações do tarô. Só que essa é a única diferença. O tarô, na verdade são várias, né? Mas o tarô tem 78 cartas, ele tem esse número exato e ele vai ser dividido em arcanos maiores e arcanos menores, onde normalmente são 4 naipes, que serão um pouco mais das questões cotidianas. Isso não é uma regra de que cada tarô vai ter cada tarô tem sua própria forma de lidar com o ser humano. E cada desenho vai trazer um pouco, mas normalmente, de uma maneira geral, a gente vai trazer o que são as dores e alegrias humanas, ou essas questões humanas que vão acabar mexendo com a gente, porque somos muito parecidos, por mais que a gente sinta e vivencie de forma única, às vezes um questionamento que você tem, às vezes uma dor que você tem, outro ser humano também tem, outro ser humano também está questionando. E às vezes, quando a gente abre o tarô, a gente percebe, principalmente quando a gente abre em roda, a gente percebe o quanto é parecido. O ser humano é muito, muito parecido, né? E a gente dá nome para as coisas, então os nomes que a gente dá de alguma maneira em mim, em você, vai reverberar de forma parecida. E os oráculos, por mais que eles não tenham essa sequência exata de ter que ter um número de cartas, de ter que seguir uma sequência e de poder ser mais livre, quando você embaralha e você tira as cartas, de alguma maneira elas também vão fazer sentido. Porque aquele jogo de imagens, naquele movimento que ele, por exemplo, que um oráculo tem, e pode ser um oráculo de 10 cartas. Ali, aquelas questões vão chegar para as pessoas que abrirem. E quando a gente abre, existe um encontro. Existe um encontro que é seu, do seu instante, do seu momento, com o tarô, com o oráculo. Só que é isso, o tarô tem uma estrutura de 78 cartas, fixo, 4 naipes, arcanos maiores e menores. A forma como se desenha essa estrutura pode variar, mas são fixas 78 cartas, que é a jornada humana. Então, os arcanos maiores e menores. Os oráculos, eles têm uma forma mais livre de lidar com as dores humanas. O oráculo não tem necessidade de ter números, o oráculo não tem necessariamente que ter realmente uma ordem, no sentido de, claro, todo oráculo vai ter uma ordem em si, mas as cartas dos oráculos, elas são mais independentes entre elas. As cartas do tarô, elas fazem mais sentido uma em conexão com a outra. Em que sentido? No tarô, uma carta vem necessariamente antes ou depois de outra, porque ele tem uma estrutura. Os arcanos menores, eles vão fazer o que seria 1, 2, 3, 4. Então, tem uma sequência aquela carta, tem uma jornada. Já os oráculos, eles não necessariamente são divididos em arcanos menores ou maiores. Eles não têm, por exemplo, um oráculo dos animais. Não necessariamente as minhocas têm que vir antes do alce, o alce tem que vir depois da minhoca. O autor, a autora vai decidir como quer dar essa forma e essa estrutura para aquele oráculo. Então, o autor, a autora vai colocar de alguma forma que faça sentido para a pessoa que está escrevendo, né? Tem alguns livros que você pode ler os capítulos independentes. E tem livros que não, você tem que ler. E tem algumas séries também que você pode assistir, por exemplo, um único episódio você entende de qualquer temporada, porque normalmente ele tem, naquele próprio episódio, ele explica um pouquinho do que é a série e ele conclui de alguma maneira. O oráculo é tipo isso. O oráculo é um livro que você pode ler de maneira independente. Você, né, você pode abrir um capítulo e ler ele, que você vai entender. É uma série que você pode compreendê-la. Então, o oráculo tem um pouco desse espaço um pouco mais livre, assim. É claro que para quem construiu, ele tem uma sequência.
O livro tem uma sequência. A série tem uma sequência, mas tem séries de novo. Tem filmes, esses filmes que são tipo 2, 3 trilogias, tem filmes que você precisa assistir todos, senão você não entende. Tem filmes que você assistiu um ou outro, mesmo que no meio você entende. O oráculo, e é claro que numa leitura, se vai sair qualquer carta ali, vai fazer sentido com outras cartas. Normalmente uma carta casa com outra. Só que ele não tem uma sequência no oráculo, entende? Você não tem que pôr no oráculo dos animais a carta do leão antes da carta do elefante. E no jogo eles vão se encontrar, a carta do leão e a carta do elefante. Não sei se ficou muito confuso, mas a carta, já o tarô, ele tem uma sequência. O tarô, ele é aquele livro que você precisa ler o capítulo 1, ler o capítulo 2, ler o capítulo 3, senão você não vai entender. O tarô é um pouco essa série que você precisa assistir a primeira temporada, a segunda, para conseguir compreender. O tarô tem 78 cartas, ele tem uma sequência. Os 4 naipes vão passar pela Ás, Rainha, Valete, sabe? É aquela coisa bem do baralho mesmo. E vão passar no que seriam a ordem dos números. 1, 2, 3. E normalmente quando você pega o tarô, não importa o tipo de desenho, porque existem vários tipos de desenho, mas as cartas de espadas, todas vão ter uma certa sintonia. As cartas de coração, todas vão ter uma certa sintonia. E já no oráculo, isso nem sempre acontece. Muitas vezes o oráculo não é dividido em arcanos maiores e menores. O tarô, ele tem arcanos maiores, ele tem arcanos menores. E quando você vê um arcano maior do tarô, para quem já tem familiaridade com isso, você bate o olho, pode ser diferente a forma como a pessoa desenhou a torre. Mas e os nomes das cartas são os mesmos, em inglês, em português, em espanhol, porque faz parte de uma sequência. O oráculo não. Mas, de novo, quando você embaralha, fecha o tarô e abre as cartas, ali elas vão fazer sentido. A diferença é que o tarô tem uma estrutura mais rígida e o oráculo tem uma estrutura mais flexível. Eu acho que tem um livro, acho que é Vidas Secas, de um livro brasileiro muito famoso, que os capítulos são independentes. Você pode ler qualquer capítulo, em qualquer ordem, que de alguma maneira vai fazer sentido. Tem alguns filmes que você pode assistir de forma diferente ou algumas séries. Esse é o oráculo. O tarô, ele é aquela estrutura. Então, o tarô, quando você quer estudar o tarô, por exemplo, ou estudar a jornada humana, ou, por exemplo, uma pessoa que conhece tarô, se ela bate o olho no nome, o desenho pode ser diferente. Ela consegue compreender que aquela carta é a torre, que aquela carta é um 2 de paus, que aquela carta, mesmo que os desenhos sejam diferentes. Já o oráculo, ele é mais livre. Então, o oráculo é mais livre e o tarô tem uma estrutura mais rígida. Ambos vão falar um pouco da trajetória humana, da dor humana, das alegrias humanas. Tanto tarô quanto oráculo. E, bom, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que você tenha gostado. Se quiser me perguntar algo, se quiser comentar algo, estou à disposição no que eu puder apoiar. E é isso. Um beijo grande e até o próximo vídeo.